Olá, alunos! Tudo bem com vocês? Hoje estamos de volta, então, com as nossas videoaulas e vamos falar sobre o Minimal Art, ou minimalismo. O minimalismo é um movimento de arte abstrata. Ele é pouco conhecido, pelo grande público, mas é importante que vocês conheçam as características desse movimento, porque se de repente cair na prova de Enem, é importante então que vocês conheçam as características e o contexto, deste movimento artístico, assim também como as obras e os artistas. É um movimento de arte contemporânea, ou seja, uma arte mais atual, embora ela já tenha se passado há algum tempo. A gente vê ainda muitas influências, do minimalismo na arte e também em outras áreas do conhecimento. O minimalismo ele aconteceu então nos Estados Unidos no finalzinho então dos anos 50 e no início dos anos 60. Ele aconteceu logo depois do expressionismo abstrato. Até foi uma resposta ao expressionismo abstrato. Este movimento, expressionismo abstrato, vocês vão estudar mais para frente, tá? Mas faz parte do conteúdo de vocês então no terceiro ano. Eu coloquei aqui para vocês uma imagem da Estátua da Liberdade, justamente porque foi em Nova York, então lá atrás tem a cidade de Nova York, Foi lá então que aconteceu o minimalismo. Então, quando a gente fala a palavra minimalismo, muitas pessoas, ao ouvir essa palavra, podem pensar que são obras muito pequenas, que são obras em miniatura. Mas o nome não tem nada a ver com o tamanho, e sim, então, com o mínimo de recursos que os artistas usavam para fazer as suas obras. Até aqui eu coloquei uma imagem de uma das obras do Judd, e vocês podem ver pelo tamanho do homem ali que a obra é bem maior, É 2,5 vezes quase o tamanho do homem. Então, o mínimo não está em relação ao tamanho, mas sim da quantidade de recursos que esses artistas usavam então para produzir as suas obras. Então, agora a gente vai falar um pouquinho sobre as características das obras minimalistas. Então, os artistas minimalistas, eles privilegiavam o uso de formas simples, geralmente formas geométricas, tem algumas obras com formas orgânicas, que são aquelas formas mais aleatórias, lembrando um pouco as formas da natureza, mas a grande maioria ainda são as formas, as formas geométricas. Poucas formas, então quanto menos informação, melhor, Então não tem muitas formas variadas, geralmente as formas são a mesma, só que repetidas vezes. O uso de poucas cores, então eles não abusam muito do colorido. Geralmente eles usam as cores primárias, vermelho, azul e amarelo, usam um pouco o preto, o branco, ou ainda eles deixam na cor natural do material que eles estão usando. Por exemplo, se eles usarem aço, eles vão deixar a cor natural do aço. Se eles usarem acrílico, eles vão deixar um objeto o transparente do acrílico, embora às vezes o acrílico pode ser também usado colorido, A organização, então, o que diz respeito à organização da composição. Eles usam muito a repetição, então a mesma forma repetidas vezes. Eles usam às vezes a alternância de formas. Então vamos supor que eu quero usar um quadrado e um círculo. Então eu vou alternando quadrado, círculo, quadrado, círculo, quadrado, círculo, uma sequência. Ou também eles usam a progressão. O que seria a progressão? É a mesma forma repetida em tamanhos diferentes. Então vai aumentando o tamanho da forma ou diminuindo. Outra característica bem importante é a simplicidade. Então não tem muitas informações, uma poluição visual que a gente diz quando tem muita coisa numa obra só. Então geralmente é mínimo mesmo, como o próprio nome já diz. O uso de materiais industrializados, então como eu citei já para vocês, eles usam o acrílico, o aço, o ferro, então materiais
industrializados que a gente pode encontrar, né, em materiais de construção, entre outros, né? E a ausência da emoção. Então, é puramente razão, puramente matemática, tá? Não tem nada de emotivo, né, de emoção nessas obras, elas são muito racionais. Agora, então, a gente vai conhecer alguns artistas do minimalismo. Grande parte deles são americanos, esses que a gente vai ver, os 4 primeiros aqui são americanos, depois eu vou mostrar 2 artistas brasileiros, mas só para vocês entenderem que o minimalismo influenciou também a escultura, né, de alguns artistas brasileiros. Mas do movimento lá mesmo são americanos os artistas, né? Então esse primeiro aqui é o Donald Judd. Então ele usa basicamente, né, o quadrado, aqui como vocês estão vendo nas obras dele, e repetidas vezes. Outro artista que agora aqui é um pintor, antes era um escultor, né? O minimalismo ele vai existir na pintura e na arquitetura também, mas a grande expressão dele vai ser na escultura, né? Como vocês viram o Judge ali no slide anterior, e aqui o Frank Stella. O Frank Stella é um pintor. Então aqui a gente está vendo algumas pinturas minimalistas. Então aqui, ó, nessa aqui poucas formas, e aqui a mesma forma repetidas vezes, usando a composição da progressão, que vai aumentando de tamanho. Aqui o Robert Morris. Aqui a gente vê uma obra com os triângulos, né, repetidas vezes, é quase que um labirinto. Na verdade é um labirinto, né? Você pode entrar nessa galeria, entrar dentro desta obra e circular por ela, como se fosse andando então num labirinto. É uma obra bem grande, tá? Talvez não pareça aqui pelo slide, mas é uma obra bem grande. E o outro é o Sol Levitt. Essas obras aqui, se a gente procurar no Google como minimalismo, elas geralmente aparecem, tá? Elas são bem famosas. E aqui no Brasil, então, a gente vai ter a Tomi Otaki. A Tomi Otaki é japonesa, mas ela se naturalizou brasileira, né? Então, a gente considera ela brasileira. As obras dela têm esse formato mais orgânico, né? Esse formato mais aleatório, uma forma mais fluida, mais solta. Outro artista brasileiro, então, é o Amilcar de Castro. Essa obra aqui, que são triângulos, né, repetidas vezes nessa composição. Essa aqui é feita de ferro. E o minimalismo, a arte minimalista, né, ela influenciou outras áreas do conhecimento, como o design, né, que entra daí design de interiores, né, com os móveis, peças de decoração. Aqui no caso é um sofá, né, com linhas bem limpas, né, sem muita informação. E aqui é uma escada, também trabalhando aquela questão da repetição, né, da forma. Porque antes, né, dessa ideia do minimalismo, os objetos de decoração ou objetos móveis, por exemplo, né, eles tinham muitas informações, muitas linhas, muitas curvas e cheia de detalhes, né? Então aqui com essa influência do minimalismo eles limparam tudo isso, né? Limparam a questão visual, deixando as linhas mais simples. Na questão do design design gráfico, né, também a gente vê essa influência, né, como foi mudando ao longo dos anos. Aqui no caso eu trouxe a logo da Pepsi, né, para vocês verem como cada vez mais eles vão tirando, né, e deixando só o essencial. Hoje então ela é assim, né, só com esse círculo, essas linhas curvas. E quando a gente vê isso aqui, a gente já sabe que é a Pepsi, mesmo não estando escrito, né, Pepsi.
Então, é uma marca que se solidificou, né, ao longo dos anos. E também tem muita influência na arquitetura, até os dias de hoje. Né? Aqui é com as linhas mais limpas, linhas mais simples. Né? Muitas casas de famosos ou casas de pessoas que têm muito dinheiro são nesse estilo aqui, né? Nesse estilo minimalista. E aqui nessa imagem da direita é o Museu de Arte Contemporânea de Niterói, que fica, né, no Rio de Janeiro, na cidade de Niterói. Essa arquitetura aqui, esse projeto arquitetônico, é do Oscar Niemeyer, né, provavelmente o arquiteto mais reconhecido, mais famoso, né, brasileiro e mais importante. Tem vários museus, né, que ele fez pelo mundo e aqui pelo Brasil também, né, tem o Museu Oscar Niemeyer, que a gente chama de Museu do Olho, que fica ali em Curitiba. Ele projetou Brasília também, né, para quem não sabe, e a Catedral de Brasília, entre outras igrejas, né, catedrais aqui no Brasil. E ele tem essa linha mais, parece uma espaçonave, né, uma coisa mais futurista, mas sem ser do futurismo lá que a gente viu, o futurismo que a gente diz daqui a uns anos, né, uma visão mais do futuro, e não o futurismo lá italiano, né. Então ele tem linhas mais simples e geralmente as obras dele, né, as obras arquitetônicas dele, tem muitas linhas curvas. Né, são coisas simples, mas com muitas linhas curvas, como é esse Museu de Arte Contemporânea aqui de Niterói. E hoje em dia está muito em alta também, com essa influência do minimalismo lá da década de 60, a filosofia minimalista, né? O estilo de vida minimalista está muito em alta agora. Essa questão de que menos é mais, ou menos é demais, né? Então, eu deixei aqui uma frase final para falar sobre essa filosofia de vida, né? Então, minimalismo não é jogar tudo que você tem fora. Minimalismo é viver com o necessário, então, viver com o essencial. Então, essa é a essência do minimalismo, né? Ter o mínimo possível, mas que dê conta do recado. Então, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Tchau!